E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. O que vai um pouquinho na contramão do título desse vídeo aqui, que é uma pergunta, né? Queijo vegetal saboroso ou com gosto de queijo? E eu explico agora o porquê disso. Muitas vezes o sabor é o ponto que mais peca nos queijos vegetais que a gente acaba comprando, né? Então, por alguns motivos, as pessoas param de consumir queijos tradicionais e buscam uma alternativa porque realmente acabam sentindo muita falta, né? E numa dessa, vê algum queijo vegetal ali no supermercado, tal, compra para experimentar e se decepciona muito, porque o sabor é a primeira coisa que acaba ficando muito longe de um queijo tradicional, né? Só que essa é uma coisa que eu ouço bastante. É uma, vamos colocar aí, uma reclamação, entre aspas, que eu ouço demais da conta sobre o sabor dos queijos comprados. Agora, o que é preciso entender é se trata só de uma coisa realmente saborosa ou de uma coisa que remeta ao queijo. Por que que eu pergunto isso? Porque se a gente pegar, por exemplo, qualquer desses queijos vegetais cremosos que são vendidos, né? Para a gente pegar, passar no pão e tal. Isso daí também, eles entram no mesmo bojo desse conjunto que ele carece de sabor, né? Agora, se a gente fizer uma castanha triturada, tá? Com um pouco de água, você pega aí uma castanha de caju ou uma amêndoa, castanha que seja, né? Tritura ela com um pouco de água, pouca água, né? Para justamente virar um creme. A gente vai colocar sal, coloca um pouco de levedura nutricional, um pouquinho de alho em pó, um pouquinho de cebola em pó, uma pitadela ali de cogumelo em pó. A hora que você experimenta aquilo, opa, peraí, aquilo ali sim, tem uma explosão de sabor, né? Aquilo ali é saboroso. Não, assim, para quem provou por algumas vezes aquilo comprado e chega a fazer isso em casa, sem dúvida nenhuma já está muito na frente. Mas aí vem a questão: isso daí tem gosto de queijo? Não necessariamente, tá? Porque levedura nutricional não dá gosto de queijo. Ela pode ter um denominador comum com o gosto de queijo, né, que é justamente a explosão de sabores, né, porque eles têm compostos ali, tanto a levedura nutricional, alho em pó, cebola em pó, cogumelo em pó e queijo tradicional, tem compostos ali semelhantes que fazem com que o nosso paladar sinta o que é chamado de super gostoso, né, de uma delícia. Tá? Essa que é a, a coisa. Agora, como que faz então para a gente avançar esse passo aí? Ou seja, de muito saboroso que ficou aquilo, ele remeter ao gosto de queijo. Aí a gente tem que usar o artifício que está colocado nos queijos tradicionais, que é a fermentação. É justamente essa transformação do leite animal por bactérias que vai fazer com que aquilo se torne um queijo e passe a ter gosto de queijo porque as bactérias transformaram aquele leite. Portanto, a gente precisa ter então agora, seja um leite vegetal, seja uma massa de castanha, seja o que for, colocar bactérias ali que transformem essa massa num queijo vegetal. E aí sim, aquilo vai ter gosto de queijo porque usamos as bactérias para transformar aquilo num queijo, só que com uma matriz vegetal. Tá? Veja que as bactérias elas são as mesmas, são bactérias que produzem ácido lático, é isso que está colocado aí. Tá? Eu falo isso muitas vezes, que é justamente para entrar na cabeça e perceber que o ácido lático ele é um subproduto, um produto das bactérias muito importante para a gente ter o nosso queijo vegetal. Tá? É isso que vai remeter ao queijo tradicional. Mas, e agora sim, eu deixo um parênteses aqui, porque principalmente os queijos vegetais não fermentados, né, eles são construídos
com uma série de saborizantes, que, né, muitos deles se utilizam desses daí que eu falei no começo desse vídeo aqui, tá? E eles não são fermentados. Ah, mas então queijo vegetal não fermentado sempre vai ser ruim, nunca vai ocupar o lugar de um queijo, então não quero saber de fazer queijo vegetal não fermentado. Calma, não é também 8 ou 80, tá? Porque os queijos vegetais não fermentados, eles também têm o seu lugar ao sol, né? Vamos dizer assim, porque eles têm uma versatilidade, a gente consegue construir queijos vegetais não fermentados que vão muito bem numa pizza, que vão muito bem num hambúrguer, tá? Que vão muito bem numa bolinha de queijo vegetal. E por que eu estou falando isso? Porque o, o grande objetivo de a gente colocar esse tipo de queijo vegetal nessas preparações gastronômicas aí é justamente não só pelo sabor que ele vai dar, porque o sabor dele vai estar diluído com tudo que tem de sabor naquela preparação, né? Então, uma coisa que vai chamar mais atenção vai ser muito mais a textura e a gente entendendo visualmente que tem alguma coisa parecida com queijo ali que vai nos satisfazer, né? É uma coisa bem complexa da nossa interpretação mental até disso tudo, né? Então não é só aquilo ali necessariamente ter que ter gosto de queijo, porque normalmente o que acontece? Os queijos vegetais fermentados eles estão muito mais para um momento de degustação, né, de ter menos elementos de sabor junto com ele. Você vai colocar ele em cima de um pão, comer junto com o pão, né, não vai ter tanta informação sensorial além desse queijo vegetal fermentado, que é justamente para você sentir esse gosto da fermentação brilhando ali, né? Agora, com o queijo vegetal não fermentado, ele já entra com preparações que têm uma gama de sabores muito maiores ali. Então, em vista disso, sem dúvida nenhuma, é possível você fazer um queijo vegetal super saboroso e com gosto de queijo, principalmente através da fermentação.